Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 10. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que Deus revele para nós este tesouro, que é a vida de Cristo, que é Cristo, que é o Evangelho, e pelo Evangelho Cristo é revelado para nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem muita gente atrás de tesouros. Os tesouros fascinam os homens desde as mais primitivas civilizações. Mas nós não somos assim, porque nós temos o tesouro verdadeiro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é este? É o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Então, este tesouro é a vida de Cristo em nós. É Cristo mesmo. E o mais maravilhoso de tudo é que nós temos este tesouro em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando Cristo é revelado em nós, encontramos o tesouro dos tesouros, o singular e inesgotável tesouro. Este tesouro é Cristo revelado em nós. O que é valioso não é o vaso, porque este é de barro, mas
o tesouro que está em nós é valioso. O que tem valor é o tesouro. Nós somos vasos de barro. Vasos de barro feitos para conter, para guardar o precioso tesouro, Cristo em nós. Vasos de barro em si não tem valor. Tem valor, mas é um valor insignificante. Vasos de barro são frágeis e também não têm querer. São destituídos de importância. O barro não é objeto de disputas. Não há guerras entre as nações por causa do barro. Você já ouviu dizer que uma nação está brigando com outra por causa de barro? Não. A briga sempre é por coisa de valor, petróleo, ouro. Mas barro não. Barro não é raridade, é comum. Há uma fragilidade nos vasos de barro, diferente do ferro ou do bronze. O barro se espatifa à toa, mas Deus opera na fragilidade do vaso de barro. Deus opera o seu poder na nossa fragilidade e fraqueza. O poder de Deus é revelado na fraqueza, na nossa fraqueza. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 9. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Percebemos neste texto que a graça é o suprimento de Deus para tudo o que precisamos e quando precisamos. A minha graça te basta. Irmãos, precisamos ter esta consciência, que a graça de Deus nos basta. Você pode dizer verdadeiramente: a tua graça me basta? A graça é o suprimento de Deus para tudo o que precisamos e
quando precisamos. A graça de Deus nos sustenta em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, qualquer momento, em qualquer situação. Interessante, irmãos, que lá em Filipenses capítulo 4, verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. lê novamente. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi com a graça de Deus. Aprendi com o Deus da graça que vive em mim, Jesus Cristo. Aprendi a viver contente. Você está contente hoje aqui? Você tem vivido contente? Você está contente? O contentamento, este que a palavra de Deus está dizendo, é vazado em nós pela suficiência de Cristo. Quando uma pessoa encontra Cristo revelado e vivendo no seu interior, esta pessoa encontrou o contentamento, porque ela está satisfeita, porque Cristo nos satisfaz totalmente. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. A torneira da graça está escancarada sobre nós e em nós, que podemos passar por amargos sofrimentos sem perder a doçura. Alguém dirá: eu sou fraco, porque é até uma desculpa. Daqueles que não resistem às tentações deste mundo, não resistem ao pecado. Então diz: sou fraco, eu sou fraco. Você é um incrédulo, você não crê na palavra de Deus, porque fraco sim, derrotado não. Fraco e derrotado não é a mesma coisa. Eu sou fraco. Eu sou um vaso de barro. Não é a sua fraqueza, mas a falta de Cristo na sua fraqueza. É aí que está a questão. Sua fraqueza não é obstáculo para a vida abundante de Cristo em nós. Porque quando sou fraco, em mim repousa o poder de Deus. Cristo habita. Você é fraco?
Ótimo. Eu também sou fraco. Qual é a condição que Deus nos quer para que o seu poder chegue à nossa experiência? Que posição Ele precisa nos ter para nos conceder a obra do seu poder? É a condição da fraqueza? Esta é a condição para que em mim habite o poder de Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O poder de Cristo opera perfeitamente na minha fraqueza. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somos frágeis vasos de barro, onde Deus guarda o seu tesouro, Cristo. Eu estou falando com vocês, vasos de barro. E eu estou falando que Deus está em vocês, que Cristo está neste pote de barro que é você. Se você não entendeu ainda, peça a Deus revelar esta consciência em você. Esse tesouro está dentro de nós, irmãos. Este tesouro que é Cristo está dentro de nós. Cristo vive em mim, Cristo minha vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Meu irmão, minha irmã, você está percebendo que o texto não está falando de dinheiro, de carro, de fazendas, de coisas. Pense bem nesta expressão. Porque em tudo fostes enriquecido nele. Equivale dizer, você tem toda a riqueza nele, em Cristo. Cristo é toda a nossa riqueza. Para que Cristo seja em você toda a sua riqueza, é necessário que você esteja nele, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Tem que ser na pessoa dele. Estar nele, isto é, estar em Cristo, e com ele crucificado, morto e ressuscitado. E a partir da nossa ressurreição em Cristo, ele está em nós revelado e vivendo a sua vida. E agora estou enriquecido com a vida de Cristo. Você morreu em Cristo, Cristo é a sua vida, você está enriquecido. Tem gente que
enriquece em dinheiro, em ouro, em gado, em terra, em carro, até roubando. Em tantas coisas. Mas essa riqueza passará com este mundo e tudo o que nele há. Mas a nossa riqueza, que é Cristo, não passará, jamais, e ninguém poderá tirá-la de mim. Ninguém poderá tirá-la de mim. Se você ignora o tesouro, você não pode gozá-lo. É assim. Se você ignora, se você não conhece, se você não sabe, você não pode gozar daquela coisa que você ignora, que você desconhece. Conta-se que uma família que vivia em um pequeno pedaço de terra, mas apenas sobrevivia, porque era uma família muito pobre. E no terreno da casa onde essa família residia, havia uma pedra grande, firme. Eles se sentavam naquela pedra para papear, conversar, até que um dia eles venderam aquele pedaço de terra e foram embora. A pessoa que comprou mandou uma máquina para limpar o terreno. E ao limpar o terreno, a máquina removeu aquela pedra onde aquela família gostava de sentar em cima. E quando a pedra foi removida, foi também revelado um precioso tesouro que há muitos anos estava escondido ali. Aquela família poderia ter ficado riquíssima, mas perdeu tudo porque ignorava que ali embaixo havia um tesouro. Mas o baú do Evangelho está aberto e o tesouro de Deus está revelado para nós. E este tesouro é Cristo. Você não precisa viver na miséria espiritual, porque você tem o tesouro de Deus em você. E nele você está enriquecido. O que adianta, irmãos? Vir à igreja, às reuniões, domingo após domingo, ler a palavra, conversar sobre Cristo, cantar a Ele, se você não está desfrutando de Cristo no seu interior, se você está como aquela família sentada na pedra, falando de religião, cantando, fazendo culto, sem desfrutar do que está embaixo, o tesouro riquíssimo, porque você ignora.
da maneira como alguns que se dizem nascidos de novo vivem, parece que é isso. Seu miserável espiritual. Vamos viver assim o resto da vida? Ou vamos gozar deste tesouro e viver abundantemente? Porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e fosse vida, e muita vida, e mais vida, e cada vez mais. Basta crer, sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Com esta experiência, você poderá confessar: Cristo vive em mim. Estou em tudo enriquecido nele. De nada tenho falta. Meu tudo é Cristo. Cristo me basta. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus. Deus tem um tesouro para guardar, e Ele quer guardar em você. Cristo quer que você seja o recipiente, o vaso, para guardar o seu tesouro, que é Ele mesmo. Você já é vaso onde Deus depositou todo o seu tesouro. Não foi uma parte, não. Foi todo o seu tesouro. Porque Cristo é tudo. Mas lembre-se, o tesouro é de barro. É frágil. Mas é limpo e santo. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O qual, isto é, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós. Por que Jesus Cristo nos se deu a si mesmo por nós? Porque Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Ele nos remiu de toda iniquidade. Quantas iniquidades ficaram em nós? Ou quanto de iniquidade ficou em nós? Nada. Não ficou nada, porque aqui diz que Ele nos remiu de toda a iniquidade. E não para aqui, não. E não para nisto. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Preste atenção no que a palavra está dizendo. Diz que Jesus nos remiu de toda iniquidade e nos purificou, mas Ele nos purificou para si.
eu quero você, mas você está contaminado, então eu vou purificar você, eu vou tirar toda a sujeira, toda a contaminação, toda a impureza, porque eu estou fazendo isto para mim. Por que Jesus salvou você? Salvou você para Ele. Ele diz aqui: e purificar para si um povo. Significa purificar você para Ele habitar no seu interior. Salvar um povo para Ele viver neste povo. Para Ele morar em nós. Então, irmãos, para nos remir de toda iniquidade, nos purificar de todo pecado, Jesus Cristo foi à cruz por nós, lá nos atraiu a si, morreu por nós, ao mesmo tempo nos levou a morrer com Ele, removendo de nós toda iniquidade, todo pecado, nos purificando totalmente. Com Ele também ressuscitamos, porque Deus nos ressuscitou com Cristo, e agora Cristo vive em nós a sua vida. Ele nos salvou para viver em nós, Ele nos purificou para Ele. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fomos crucificados com Cristo e com Ele morremos, e também ressuscitamos, e agora Cristo vive a sua vida em nós. Nisto está a excelência do poder de Deus que se manifesta em nós. O cristianismo é uma pessoa revelada no nosso interior e vivendo em nós a sua vida justa e santa. O barro é totalmente desprovido de poder e de valor. Mas tem gente que acha que Deus fez ele de porcelana, né? E tão vaidoso que é, tão besta que é, ou talvez de ouro. Não foi não, viu? Você não é de porcelana não, de ouro não, você é de barro. Foi assim que Deus fez você, né? O tesouro está depositado dentro do vaso, por isso o vaso experimenta a excelência do poder de Cristo. A suficiência de Cristo é injetada na insuficiência do vaso. O poder de Cristo é derramado na fraqueza do vaso. Em seguida, o apóstolo Paulo fala de um percurso difícil na nossa vida, mas que temos condições de atravessar sem ser derrotados, sem fracassar, não porque somos suficientes em nós mesmos, mas por causa da excelência do poder de Deus em nós manifestada. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Podemos perder o chão, mas não ficar desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque tem a suficiência poderosíssima de Cristo operando por dentro de nós, trazendo sempre por toda parte
a morte do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Quando Cristo é a nossa vida, isto vai atingir toda a nossa maneira de viver e interferir tremendamente em como reagiremos às circunstâncias. Quem vai ditar a nossa atitude diante do que acontece é a vida de Cristo que está em nós, para prevalecermos sobre as circunstâncias. Muitos se ajustam conforme as circunstâncias. Se forem boas, ficam contentes, mas se forem ruins, ficam chateadas e aborrecidas. É neste contexto que as raízes de amarguras vão nascendo e crescendo, azedando tudo dentro da pessoa amargurada. Vou repetir isso aqui porque é importante. É nesse contexto que as raízes de amargura vão nascendo e crescendo, azedando tudo dentro da pessoa amargurada. Mas quando Cristo é a nossa vida, podemos passar por circunstâncias, mas não vamos ficar debaixo delas, porque Cristo nos capacita a vivermos acima delas, né? Então, a amargura danifica tudo o que ela toca, viu, irmãos? Se você é uma pessoa amargurada, meu Deus do céu, se é uma pessoa amargurada, tudo aquilo que você tocar azeda. Como é ruim você ser amargurado, e é ruim também conviver com pessoas amarguradas. Mas existe cura, e a cura é Cristo. Cristo em nós consome toda a nossa amargura, todo o nosso ressentimento. Eu vou pedir para ler esse texto, o último texto que vai ser lido, Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu gosto muito desta expressão do apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo. Esse mesmo pensamento é apresentado em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fomos e estamos crucificados e ressuscitados com Cristo. Cristo agora vive em mim. Agora eu experimento em meu interior o viver de Cristo, a vida de Cristo. Em mim, Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. O meu viver é Cristo. Esta é uma revelação extremamente profunda que nós precisamos conhecer e continuar conhecendo. A suficiência de Cristo opera por dentro de mim. Os nossos olhos precisam ser abertos para vermos, enxergarmos
esta suficiência inesgotável de Cristo operando por dentro de nós. A nossa experiência cristã é Cristo. Não Cristo perto de nós, mas Cristo dentro de nós. Cristo em nós. Não é Cristo ao meu lado, é Cristo em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Que Deus nos dê a graça de olharmos, fixarmos a nossa atenção, os nossos olhos na pessoa maravilhosa, suficiente de Jesus Cristo. E que nós, então, possamos experimentar este Cristo em nós, esta suficiência em nós. Cristo é a minha única esperança, o meu suporte, a minha suficiência. Se nós virarmos as costas para Jesus Cristo, não nos restará nenhuma esperança. Pense nisto. Amém?